Olá, será que alguém vai aparecer para falar comigo? Ai, ai, ai. Olá, boa noite. Cheguei tarde, né, meninas? Mas eu vou fazer essa live rapidinho, né, como prometido para vocês, para falar sobre a coleção Na Casa na Árvore. Oi, Carol! Boa noite, Mônica. Boa noite, meninas. Como eu prometi para vocês, eu resolvi fazer essa live para comentar por que eu não gosto e por que eu não recomendo a coleção da Casa da Árvore Mágica, né? Eu sei que muitas famílias recomendam, né? Eu nunca vi ninguém falar mal, boa noite, Gabriela, falar mal, né? Criticar os pontos negativos que eu acho da coleção. E algumas mães já chegaram a me perguntar no direct, né? Mãe, o que você acha? Você tem, né? Você já leu? E sempre que me perguntam, eu dou a resposta, né? E já tinha tempo que isso vinha me incomodando no sentido de ver outras pessoas recomendando e, a meu ver, na minha opinião, não ser uma boa leitura para as crianças. Então eu resolvi fazer essa live. Eu vou tentar deixar ela salva, se tudo der certo, né? Para que fique aqui a minha opinião, a opinião de uma mãe que leu e que, segundo as minhas convicções, segundo a minha forma de ver, os pontos negativos da obra não compensam os pontos positivos. Porque sim, a obra ela tem um ponto positivo. Eu até fiz algumas anotações para não me delongar e falar aquilo que é realmente importante, né, sobre a coleção. Antes de eu continuar, me falem por favor nos comentários se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo, porque já tá meio tarde. Mas aí vocês me falam que às vezes eu tento falar mais perto um pouquinho ou aumentar um pouco o tom da voz. Vou aguardar vocês me falarem, tá? Oi, Alice! Boa noite, amiga! Ah, que ótimo! Então vocês estão escutando bem? Então já vamos lá, porque já tá tarde e eu imagino que vocês também queiram descansar um pouco. Então vamos lá. Obrigada, Carol! Então vamos lá. Quando que eu tive acesso a essa obra? Mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, foi a época que eu escutei as indicações dessa coleção pela primeira vez. E o formato do livro, as capas, os temas, me chamaram muita atenção. Porque, na época, o meu filho ele já lia com uma certa fluência e ele já tinha interesse em histórias um pouco maiores. Então, eu queria justamente buscar para ele algumas histórias que desenvolvessem ainda mais esse gosto pela leitura. E ao ver as indicações dessa coleção, eu vi e falei assim, nossa, né, é o que eu estou buscando. E justamente na mesma época, teve uma grande promoção. E aí eu lembro, foi até na Amazon. E eu comprei todos os volumes de uma vez só. Né? Numa compra eu comprei os 15 volumes, e aí faltava um que estava em falta, e na outra semana surgiu e eu comprei. Então eu tinha os 16 volumes que tem a tradução em português. Então, quando chegaram os livros, eles atenderam a minha expectativa inicial, porque eles eram livros finos, né, para um adulto, mas para uma criança que está começando a desenvolver a leitura, ele era um tamanho muito bom, né, em torno ali de 80 páginas, a diagramação era muito boa, o tamanho das letras era muito boa, né, as ilustrações também eram muito bonitas, né, não eram ilustrações feias, deformadas. Então, quando chegou aquele tanto de livro, meu filho ficou encantado. E quando ele viu que o primeiro era sobre dinossauros, que ele gosta muito, então a gente ficou super empolgado. Então no dia que chegou, eu já comecei a ler, né? Eu já peguei o volume 1 e fomos ler. E eu, como eu compro todos, eu fui ler na ordem, né, da história, né, conforme os volumes. E ele é um livro que tem uma leitura tão fluida no sentido assim, não tem um vocabulário difícil, o tamanho da letra, né, é agradável. Então, você lê muito rapidamente. Então, eu lia um por dia. Numa tarde,
eu lia um livro inteiro para eles. Era muito raro eu demorar 2 dias, né, ler em 2 dias seguidos para terminar o livro. A depender da história, eu lia no mesmo dia, né? Às vezes lia um pouco no período da manhã, um pouco no período da tarde, a gente acabava a história no mesmo dia. E foi assim com esse primeiro. Quando quando começou a história, eles ficaram fascinados. Na época, o meu mais velho, ele tinha 5 anos e a Rafaela tinha 3 anos. A Rafaela, ela ainda estava numa fase que ela compreendia só os pedacinhos, mas o José, ele já tinha uma compreensão melhor, né? Ele já conseguia, porque eu já lia histórias maiores para eles, né, assim, em voz alta. Então ele já conseguia acompanhar com uma certa tranquilidade. Ele tem uma memória muito boa, então ele conseguia acompanhar. E aí o que aconteceu? Eles ficaram encantados. Isso me animou muito, né? Então o primeiro livro eu li, achei interessante, tinha ali alguns pontinhos que eu discordava, mas dificilmente você acha um livro que é perfeitíssimo, que tem tudo ali dentro daquilo que você espera. Muito raro, né? Não são todos os autores que são uma Condessa de Seguir, né? Então, eu li, e aí o que eu sempre fiz quando os meninos eram mais novos e que eles não sabiam ler? Independente da história, igual dos livros coloridos, ou de alguma outra história que eu estava lendo para eles em voz alta, quando chegava em um tema ou em uma fala, algo que eu não concordava, o que eu fazia? Ou eu pulava naquela parte e eles nem se percebiam, né? Ou eu adequava a fala, né? Trocava ali uma palavra para não perder o sentido, mas eu ia adequando a leitura, a história, de forma que encaixasse, né? Eu não precisasse ler da forma como estava, que me desagradava, que eu não concordava. Então eu comecei a fazer isso também com esses livros. Conforme eu ia lendo, quando chegava naqueles pontos, e eles já até tinham acostumado, porque às vezes eu tô lendo e às vezes eu dou uma travada. Eu ficava calada, mas porque eu estava lendo e pensando o que eu ia fazer para depois continuar. Então, às vezes os meninos falavam assim: continua, mamãe, continua, né? E aí eu retomava e eu ia adequando as falas e as situações. Só que, conforme as leituras foram avançando, esses pontos foram ficando cada vez mais marcados, né? E eu fui levando. Eu li 13 volumes, eram 16. Eu desisti no 13º. Então, eu fui adequando, né? Uma coisa que eu faço também muito com os meus filhos é quando chega uma situação que é errada, eu chamo a atenção deles para aquilo. Olha, isso não está certo, não é assim que um cristão deve se comportar, né? E eu usava aquela situação ruim para ensiná-los o que era o certo, né? E eu fui fazendo isso com os livros. Só que cada vez que eu avançava na leitura, mais me desagradava. Até que chegou no 13º, eu falei, não, chega, não continuo mais, não vale a pena. E empacotei. Eu lembro que eles reclamaram muito, principalmente o meu mais velho, porque ele gostava muito. Eles pediam insistentemente para que eu lesse a história. Por quê? Eles se identificavam muito com a leitura, porque a história, de modo geral, para quem não conhece o contexto, né, até anotei aqui mais ou menos para mim não me esquecer. A história, ela se passa numa casa na árvore mágica, né? Eles estavam passeando, eles moravam perto de um bosque, uma floresta, algo assim, de uma mata, e aí um dia eles estavam brincando e se depararam com essa casa na árvore, que eles não tinham visto ainda. E aí eles querem subir, né? Querem entrar na casa. Se não me engano, a irmãzinha que era mais aventureira e o menino não queria subir, né? Porque era desconhecido, ele era o mais velho também. Mas ela vai e sobe. Se não me engano, é isso mesmo. Acho que ela sobe e ele sobe para ir atrás dela. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu li, então pode ter alguma coisa que eu vá comentar aqui que venha destoar um pouco da história, né? Quem tem o livro aí, se eu falar alguma coisa que está trocada, vocês podem corrigir aí no comentário que eu leio, né? Para ficar registrado. Então, aí o que acontece? Aí eles chegam lá dentro da casa da árvore e está repleta de livros. Então, isso por si só
já fez com que os meus filhos ficassem encantados. Porque era parte da nossa realidade. Eram 2 irmãos, um menino, uma menina, e eles estavam numa casa na árvore que por si só é encantadora e estava cheia de livros, que é algo que eles gostavam muito, de ouvir histórias, né? É algo que fazia parte da nossa rotina. Então, de cara, eles já se identificaram muito. E a história, a coleção, qual que é algo que fascina, porque às vezes as mães compram e às vezes os filhos já leem, né, já estão ali com 8, 10 anos, talvez mais um pouco, e por indicarem, já deixam o livro diretamente com a criança para ler. E quando a criança começa a devorar a leitura, ler um livro atrás do outro, como mãe, provavelmente eu ficaria animada também, né? Nossa, que bom, ele gostou muito, está lendo, né? Só que se você não leu antes, tem aqueles pontos que vão passar despercebidos e que talvez a criança não tenha aquele discernimento para separar, né? Então, o que acontece? É uma história, uma coleção de muitas aventuras, que tem uma leitura muito cativante. Você quer terminar a leitura. Sabe aquele tipo de livro que você começa e você quer chegar no final? Pois é, só que no meio do contexto existem ali certos pontos que eu considero até como armadilhas que vão fazer mal, né? Vão fazer mal para a criança, principalmente a depender daquilo que você quer ensinar para a criança. Então, então os meus filhos, eles se imaginavam no papel ali, né? As crianças, de um modo geral, se imaginam lá, são eles que estão vivendo, né? Porque quando a gente lê uma história, é isso, a gente se identifica e nós entramos na história, então somos nós que estamos vivendo aquela aventura. Essa é uma das maravilhas de se ler, né? Você vive experiências que não necessariamente você viveu na vida real, né? Você não precisou passar por todos aqueles perigos, mas você viveu de certa forma, em certa medida, aquelas emoções. Então isso vai fixar na cabeça da criança, né? Então, uma das coisas também que é muito interessante na coleção são os temas, que foram uma das coisas assim que mais foi determinante para que eu decidisse comprar. Porque fala sobre dinossauros, múmias, fala do Egito, da Amazônia, da selva, fala do gelo, fala de uma cidade fantasma, de golfinhos, do fundo do mar, né? Tem um que falava de submarino. Então, assim, eram temas que eu pensei, nossa, eu posso abordar isso aqui, esse tema com meu filho, a gente pode ler sobre isso, né? Aprender sobre os bichos, sobre a selva, sobre o Egito. Então, são temas muito diversos e muito interessantes. Então, isso é algo que eu imagino que muitas das mães pensem na hora de escolher o livro também, se sintam atraídas também por isso. Mas, o que então me desagradou? Né? O que me fez parar de ler e me fez não recomendar os livros, né? O que acontecia na história que eu achei tão negativo, né? Que é, na verdade, o motivo do vídeo, né? Então, para alguns, pode parecer exagerado ou irrelevante aquilo que eu vou estar falando, mas, como eu disse, é a minha opinião, que para os meus filhos, né, pelas más inclinações dos meus filhos, eu vi que aquelas experiências, que aqueles exemplos, que aquelas situações não fariam bem para eles. Então, o intuito aqui não é demonizar a coleção, né? É deixar ali um contraponto dos pontos negativos, porque muito se falam desses pontos positivos que eu falei, né? Do tamanho, do tipo, do tema, né? Que as crianças gostam muito. Então, os pontos positivos, eles são divulgados, né? São quando as pessoas indicam. Mas eu nunca vi ninguém falar desses pontos negativos. E quando a gente compra um livro e que ele chega e que não tem aquele conteúdo que a gente esperava, é ruim, né? É ruim você comprar. Igual no meu caso, eu fiquei muito chateada, porque eu comprei os 16 livros, né? Foram os livros da vez, né? Porque sempre tem uma época aqui em casa que a gente tira para comprar alguns livros.
né, uma época do ano. E aí foi quando eu fui lá e comprei todos os livros. Então, quando eu vi que eu tinha desperdiçado aquele valor, que eu poderia ter comprado livros melhores, eu fiquei muito chateada. E eu imagino que qualquer mãe ficaria. Então, eu resolvi fazer essa live para deixar esses contrapontos. Porque quando você for escolher, você vai poder pesar. Ah, não, esse aqui a mãe achou, mas eu acho exagerado, para mim não importo com isso. Ou o meu filho já é mais velho, ele vai saber discernir, né? E aí, vocês vão ter como escolher. Não, eu vou optar por manter. Porque quando eu fui vender, né? Porque eu falei assim, cara, eu não vou jogar esse tanto de livro fora. Eu vou tentar trocar no sebo. E aí, eu já tinha o perfil aqui. Aí, na época, eu anunciei, né? Eu coloquei nos stories. Falei assim, olha, gente, eu tenho toda a coleção na Casa na Árvore e estou me desfazendo. Quem quiser comprar, vocês me chamam no direct. E aí, algumas mães chamaram. Então, sempre que elas chamavam, eu fazia questão, né? Quando elas me perguntavam por que eu estava me desfazendo da coleção, eu explicava. Eu falei assim, olha, tem alguns pontos no livro que eu não gostei, e eu falava, né? Sempre que a mãe perguntava o motivo, eu ia e explicava. Eu falava, olha, por causa disso, disso, disso. Até que chegou uma mãe, né? Não me lembro mais quem que era. Foi e falou, não, eu quero, eu tô interessada. E aí eu vendi pra ela, pra essa mãe. Se não me engano, ela é até de Brasília. Não tô me lembrando aqui o nome dela mais. Mas aí ela optou, eu falei assim, olha, eu não quero ficar com os livros por isso, não gostei e tal. E ela falou assim, não, eu conheço a coleção e eu quero, né? Então, tem mães que vão optar, né, que as crianças já são maiores, ou que aquelas situações, talvez as más inclinações que a criança demonstra, não vão interferir, e acha por bem continuar lendo. Tanto que tem muitas mães que recomendam, né? Então, por isso que eu resolvi fazer a live. Então, vamos lá. Quais que são os pontos negativos? Mas, eu não li o anterior, eu vou terminar de elencar os pontos e aí eu volto para ver qual que foi a sua pergunta, tá bom? Só para eu não me perder aqui. Então, vamos lá. Os pontos negativos, né? Primeira coisa, a coleção, os 4 primeiros volumes, tem uma incógnita, né? Tem uma incógnita porque eles descobrem que eles vão viajar, que a coisa ali é mágica, porque nos 4 episódios aparece um animal diferente, que meio que acompanha eles e que induz eles a entrar nessa aventura, conduzem eles nessa aventura. E aí o que acontece? Para eles voltarem, se eu não estou enganada, eles tinham que solucionar, eles tinham que cumprir a missão. E esses animais, esses quatro animais, na verdade eram a mesma personagem, que é a feiticeira Morgana, né? Que ela estava ali sob um encanto do Merlin, segundo ela, e ela tinha que pegar aqueles objetos, cumprir aquelas missões para quebrar esse feitiço e ela aparecer. Então, os 4 primeiros, eles não sabem bem o porquê ou quem está ali conduzindo eles, né? E só depois, lá no 5º, no 6º, que eles vão descobrir que é a feiticeira Morgana, né? Aí ela conta para eles e que ela precisa tem algumas missões que ela precisava contar com eles. Então, logo de início, fica subentendido assim uma questão assim de sociedade secreta, como que existem graus, né, que você vai avançando, cada desafio você vai descobrindo outras coisas, outras revelações. Então tem um fundo assim que lembra muito a maçonaria, essas sociedades secretas, né? Mas não é nada assim escancarado, né? Dá essa impressão, né? Tem aquelas características de sociedade secreta. Eles não podiam contar para ninguém, né? Eles não podiam contar aos pais, eles tinham que cumprir a missão, e cada vez que eles cumpriam a missão, algo acontecia ou algo era revelado. Então, por si só, essa já é uma situação que começou a me dar uma luzinha, né? Aquela luzinha de alerta. E aí, as crianças, depois, elas foram instruídas diretamente pela Morgana para não contar a ninguém,
né? Eles não podiam contar a ninguém sobre essa casa mágica e sobre as missões. Então, os pais deles não aparecem na história de uma forma frequente. Eles não contam aos pais. Então, na verdade, eles não contam para ninguém. Só eram os dois e eles ficaram ali como cúmplices, né? Então, em alguns livros também, acho que em um ou dois, eu tenho certeza, eles tinham que sair à noite. Se não me engano, é da lua cheia, uma coisa assim, a lua da meia-noite, uma coisa assim. Eu sei que eles tinham que sair à noite. E a irmã começa a falar pra ele que eles tinham que ir, eles pegam a mochila e eles saem de casa à noite, escondidos dos pais. Então, assim, se a criança já é um adolescente, ele vai ter ali talvez uma razão para discernir. Mas se o seu filho é muito pequeno, né, igual no caso dos meus, que eram 3 e 5 anos, eles ainda não estavam no nível de compreensão que era tudo muito literal. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai ler uma história para criança, porque eles entendem, quando muito novinhos, tudo muito literalmente. Então, as crianças saíram à noite, escondidos dos pais, ninguém sabia. Sempre que eles iam em alguma missão, eles corriam risco de morte, eram missões perigosas, né? Ninguém falava para eles, por exemplo, o que aconteceria se eles morressem, né? O que aconteceria lá na vida real? Porque as aventuras, elas duram tipo 3, 4 dias, semanas, mas na vida real, no mundo real, é como se o tempo passasse tipo minutos ou horas, né? A passagem de tempo é diferente nos dois ambientes. Então eles passavam lá nas aventuras dias e semanas, e lá na casa deles é como se eles ficarem à tarde só fora de casa. E não era explicado para eles o que aconteceria se eles morressem, uma vez que ninguém sabia onde eles estavam, com quem que eles estavam, o que eles estavam fazendo. Então isso por si só já leva a criança por um caminho de imprudência, né? Eles não agiam com a virtude da prudência. Eles não pensavam que aquilo que eles estavam aceitando fazer causava um risco de morte para eles, né? E quais que eram as consequências dessas missões? Aí, às vezes, as mães podem falar assim, nossa, mãe, mas você está exagerando, porque é uma situação fantástica, né? É um livro fantástico. Só que é muito importante que a gente diferencie uma situação fantástica da outra. Por exemplo, em Nárnia, né, que é um livro muito bom, que é até uma opção para substituir essa coleção, caso você queira dar algo para o seu filho ler, né? Os personagens, eles eram muito bem marcados, as situações, os vícios, as virtudes, as situações boas, as situações más. As crianças, eles não fugiram, eles estavam brincando e aconteceu ali, né, deles irem para outro mundo e depois eles voltaram, né? Mas eles vão também para esse mundo sem contar nada para ninguém. Mas eles não estavam indo para passar um risco contínuo como era, né? Cada livro, cada aventura que eles viviam ali na Casa da Árvore eram situações de grande risco. E o contexto de Nárnia é um contexto muito bem marcado, né? A fantasia ali é muito bem marcada. Na Casa na Árvore, as coisas se misturam, porque em Nárnia são seres fantásticos, tem leões, né? Animais, que... como que chama? Aqueles que são centauros, né? Então, assim, era um mundo fantástico em si. Aonde eles iam, não, é como se eles voltassem no tempo. Eram pessoas, situações, bichos da vida real. Então é muito mais fácil da criança se confundir, né? Nárnia é um mundo muito fantástico e muito bem marcado isso. A Casa na Árvore Mágica, não. Existe uma magia, existe uma mágica que fazem eles viajarem no tempo. Mas não é que eles vão para outro mundo. Eles iam voltando no tempo em outras situações, em outros lugares, né? Então, assim, não é uma fantasia bem marcada para criança. É muito fácil confundir essas situações, né? Então,
as crianças, elas eram postas, né, em perigo de vida, e esse perigo de vida não era por um motivo elevado, né, por algo bom. Não, eles iam para atender uma necessidade da Morgana, né? E quem que era essa Morgana, né? Eu até anotei aqui para mim não esquecer de falar dela. Então, um ponto também que eu considero negativo é esse perigo, esse desconhecido, é você despertar na criança essa questão da imprudência mesmo, né? Um ponto também que eu não gostei é... Eu tinha anotado um outro no papel, eu não passei para esse aqui. Mas um ponto também que me desagradou muito foi que uma vez eles tiveram... Foi em um urso polar, né? Isso, a Morgana, ela... para fazer coisas para ela, né? Para um intuito dela, né? E ela é uma bruxa, só que... o que que acontece? Na Casa na Árvore, parece que ela é uma bruxa boazinha, e que isso por si só já é deformante, né? Pra compreensão da criança, né? Porque se é bruxa, é má. Mas como pode ser uma bruxa boazinha? Porque na história ela coloca como se o Merlin tivesse feito mal para ela, como se ela fosse uma vítima do Merlin, né? E a história, o personagem real, né? No caso da história original, o Merlin e a Morgana, ela não é boazinha, né? Não é bem assim como ela conta lá na Casa da Árvore. Mas uma coisa também que eu achei muito ruim é que lá no livro do Urso Polar tem uma situação que as crianças meio que fazem uma adoração ao urso polar, né? Dos espíritos. É uma situação, assim, eu não lembro nos detalhes, como eu disse pra vocês, porque já tem muito tempo que eu li. E quando, como eu me desfiz, não tem como eu ir lá e revisitar para refrescar certinho. Mas eu lembro muito bem disso, que na época eles faziam como que uma adoração lá no urso polar, no espírito lá do urso polar. Uma outra coisa também que eu não gostei, que teve uma missão que eles voltavam na época, se não me engano, esse foi do vulcão. Ia ter uma erupção, né, e ia soterrar, destruir lá uma cidade. E a Morgana tinha mandado eles lá para buscarem um livro que existia lá numa biblioteca que só existia lá. E eles foram. Só que aí nessa história eles encontram como que uma adivinha, um personagem muito estranho, que vão ali conduzir eles. E sim, tem a questão do ocultismo. E aí, quando eles chegam a essa situação, acho que é do vulcão mesmo. Eu sei que ia ter uma catástrofe e essa cidade ia ser destruída. E aí eles têm que buscar nessa biblioteca. Só que a biblioteca, eles não sabiam, e eles descobrem no decorrer da missão, que essa biblioteca era uma biblioteca particular, era de uma casa. E aí já estava na iminência da catástrofe e a cidade estava como que vazia. E aí eles questionam, né, sobre como que eles iam pegar aquele livro, para algum personagem lá que eles encontraram. Como que eles iam pegar aquele livro se a casa estava fechada? E aí eu lembro que teve uma questão que eles entraram, simplesmente entraram na casa, né, como um arrombamento mesmo, entraram na residência. Aí chegaram, tinha uma biblioteca muito grande, eles encontraram o livro. E eu me lembro também que tá travando para vocês? Me digam, por favor, que a Massa aí falou que tá caindo na internet, me dizem se tá travando. Ah, tá, então vou continuar. Então, o que acontece? Nesse da biblioteca, eu lembro que um dos dois, eu não lembro qual dos dois dos personagens, mas um dos dois questionou, né? Como que eles levariam esse livro? O que o dono falaria? E, se não me engano, foi essa bruxa, essa pessoa que ele encontrou lá, que falou pra eles que não tinha problema, porque o dono nunca ficaria sabendo daquilo, né? Se alguém tem o livro aí, pode até dar uma conferida. Mas que não tinha problema eles levarem o livro, porque como a cidade seria destruída, ninguém nunca ficaria sabendo que eles tinham levado aquele livro. Uai, como assim?
a criança é levada a ver como arrombamento, como algo ok, né? Que roubaram o livro, porque é um roubo. Eles entraram numa biblioteca particular, estavam levando o livro de uma pessoa, né? Um livro, um escrito muito importante e que, né? Sem autorização, escondido, e é dito para eles que estava tudo bem, que ninguém ia ficar sabendo, né? Não é isso que eu quero ensinar para os meus filhos. E essa foi uma das situações, num volume bem avançado, foi uma das que eu falei assim, poxa, não serve para mim isso aqui, né? Essa coleção não é boa, né? Por mais que a história seja cativante, né? De você querer ler, de você querer terminar, né? Como eu disse no Stories, né? Ah, todo mundo recomenda? Tá, mas todo mundo bebe Coca-Cola e nem por isso Coca-Cola é bom para você. Então não é porque todo mundo lê, que todo mundo recomenda, que isso vai servir para os meus filhos. Então é preciso que a gente esteja atento, né? Exatamente, justificar um comportamento errado porque ninguém vai saber. Não é certo isso, né? Não, Deus sabe, né? Eu sou cristã, eu ensino para os meus filhos que Deus é onisciente e que independente de ser uma agulha ou de ser um castelo, de ser um pote de ouro, é um roubo, né? E que Deus tudo sabe, tudo vê. E que ele vai pagar por isso. Então, eu não posso levá-lo a pensar que ninguém ficou sabendo, tudo bem eu levar isso aqui. Então, quando ele estiver na casa de um amiguinho, que tiver algo caído no chão, ele pode pensar o quê? Mas ninguém tá vendo, não é roubo, ninguém tá sabendo, né? Então, assim, às vezes a criança começa a ter um comportamento que você não sabe bem da onde que veio, né? Ter alguns pensamentos que você não sabe bem da onde que veio. Então, é preciso estar atento. Não é porque os livros têm pontos positivos, que é como eu disse, né? Eu sempre, em todos os livros que eu leio, eu faço isso. Eu vejo quais são os pontos positivos, quais são os negativos e qual que pesa mais na balança, né? No caso dessa coleção, para mim, os pontos negativos eram negativos demais, que não compensaria, né? Por exemplo, eu tenho certeza que se essa coleção estivesse aqui na minha casa, o meu mais velho estaria devorando ela. Leria, já teria lido e relido várias e várias vezes, como ele já fez com Nárnia, né? Então, não é algo que eu quero deixar disponível para os meus filhos, né? Porque na época eu li e eu cortei esses trechos, mas a partir do momento que está na mão dele, que ele está lendo, muitas vezes eu nem vou ficar sabendo qual que é a forma como ele enxergou aquela situação, né? Então é preciso que a gente esteja atento quanto a isso. Então, quem é a Morgana, né? A questão também da Morgana. Isso aqui, eu até conversei com ele hoje à tarde, porque quando nós já lemos o Rei Arthur, eu não me lembro se foi antes ou se foi depois da coleção. Eu acho que foi depois, não lembro. Eu sei que a gente já leu a versão da Azahar, que é a versão clássica, né? A versão integral do Rei Arthur, a original mesmo, a tradução original da Azahar. Inclusive, eu gosto muito e recomendo. Então, eu perguntei pra ele, eu falei assim, filho, você lembra da Morgana, do Rei Arthur? Perguntei isso hoje pra ele. E eu falei assim, lembro. Eu falei assim, ela era boa ou era má? Ele falou, muito má. Né? Então, e aí ele até foi me explicar. Eu falei assim, qual que era a relação dela com o Merlin? Ela falou assim, não, ela queria se vingar do Merlin. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque o Merlin, porque a história do Rei Arthur é mais ou menos assim, pode ter algum ponto de incongruência aí, porque tem bastante tempo que eu li também. O Merlin, ele era um tutor, um mago, que cuidava do Rei Arthur. Inclusive, para tirar a espada, né, a Excalibur, e governar, foi o Merlin quem como que guiou ele para que acontecesse isso. Então, o Merlin cuidava dele, aconselhava. E a Morgana era uma meia-irmã do Merlin. Do Rei Arthur. Ela se aproximou do Merlin porque ela queria ser a pupila dele, né, aprender os feitiços e tal, se tornar uma feiticeira. Se tornar ali fazer as coisas que ele fazia, né? Fazer as mágicas. E ele ensina as coisas para ela. Só que em algum momento da história ela se volta contra ele, por quê? Porque, isso é segundo o meu filho, tá, gente? Porque eu não lembro disso, mas ele me explicou, eu vou explicar pra vocês. Segundo ele, teve um momento que, quando o Rei Arthur estava formando a Távola Redonda, a Morgana queria que um dos filhos dela fosse indicado como cavaleiro. E o Rei Arthur não indicou. E aí ela ficou muito revoltada.
E aí ela tramou para que ela queria tramar contra o rei Arthur, queria tirar a vida dele. Só que o Merlin defendia ela, cuidava do rei Arthur, né? Então ela induziu uma outra mulher chamada Vivian para que o Merlin se apaixonou por ela, para que ela tirasse a vida do Merlin. E ele até colocou aqui, né? Ela falou assim, depois que ela aprendeu as magias, ela brigou com o Merlin porque queria se vingar do rei Arthur e o Merlin protegia, né? E aí, a raiva surgiu, né? Quando essa questão dele não ter indicado o filho dela. E aí o Merlin se apaixonou pela Vivian e que a Morgana persuadiu, né, a destruir o Merlin. Então essa Vivian, ela deu uma porção do sono por Merlin e enterrou ele vivo. Então assim, a Morgana, em momento algum, ela é boazinha. Só que lá na coleção da Casa na Árvore, pelo menos a impressão nos volumes que eu tenho, né, que eu li, né, que eu tinha, a impressão é que ela é boa, que ela é uma vítima. Ela até chega a falar que o Merlin que lançou um feitiço nela, né? Então, assim, passa aquela impressão de que ela é uma vítima, que o Merlin é mau. Só que a história original não é bem assim. Então, quando a criança já viu as duas versões, há um choque ali de informações. Então, eu acho que era isso, né? Os pontos que eu anotei, assim, que eu achei, assim, que são aqueles que mais me marcaram. Foi o roubo, a adoração ao urso, o sair escondido, o não contar a ninguém, a imprudência, o estar em constante risco de morte, a não... O objetivo da missão era algo muito específico para Morgana. Não era para salvar um povo, né? Por exemplo, não era como Nárnia, que o motivo é mais elevado, né? Existe o mal, existe o bem. Não, ali na história da Casa da Árvore não existe isso. Não existe, pelo menos não de forma clara, essa questão bem e mal, né? Se aquilo que eles estavam fazendo era bom. Então, assim, o contexto, né, dos livros que eu li dessa coleção é que me fizeram pesar. Falei assim, nossa, será que vale a pena eu fornecer aos meus filhos esse tipo de literatura? Será que vale a pena eles lerem? Isso vai acrescentar ou isso vai ser só recreativo? Né? Ou isso vai estar, isso exatamente, Isabela, como que desfazendo aquilo que eu estou ensinando. Por quê? É muito melhor para as crianças, é muito mais atrativo essa aventura, né, do que aquilo que a gente está ensinando. O erro, nós tendemos ao erro com muito mais facilidade, isso por natureza. Então, os meus filhos, eu vi que eles se fixavam naqueles erros de forma muito mais fácil do que aquilo que eu estava tentando incutir, né, aquilo que era o correto, um comportamento correto que eu estava tentando ensinar para eles. Então, eu estava, ao fornecer esse tipo de literatura para os meus filhos, eu estava colocando, sendo contrário ao próprio, sendo o meu próprio algoz, né? Desfazendo aquilo que eu estava, a duras penas, tentando ensinar. Então, assim, é isso, né? Porque as crianças, elas... Tem crianças que são mais dóceis, tem crianças que têm menos más inclinações. E uma das coisas que eu prezo, né, aqui na minha casa é enxergar as boas inclinações dos meus filhos, mas não fechar os olhos para as más inclinações, porque eu sei que eles têm, né? Sempre tem aquele que tem uma facilidade mais para esconder algo, ou para uma mentira, ou para fazer algo errado. Então, todas as crianças têm essas más inclinações. Então, nós como mães, nós devemos sim, né, elogiar as coisas boas, né, só que não fechar os nossos olhos para as más inclinações dos nossos filhos, porque nós precisamos saber quais são para que nós possamos corrigi-los, né? Então, talvez algumas mães, ao lerem ou ao verem, né, a coleção na Casa na Árvore, não tenham achado nada demais. Mas para a minha casa, para a educação que eu estou dando para os meus filhos, para os valores que eu tento incutir no coração deles, tinham pontos que eram totalmente contrários àquilo que eu estava ensinando. Então, não era possível conciliar as duas coisas. Até porque essa coleção, ela não tem um valor intelectual, né? Que, nossa, por exemplo, não é como os mitos, né? Por exemplo, eu estou lendo Ilíada para os meus filhos.
eles têm tem os deuses, né? É tudo muito fantástico. As crianças, elas conseguem diferenciar bem uma coisa da outra. Até porque quando você entende, quando você trabalha a catequese na criança, ela sabe quem é Deus, ela reconhece a sua fé e ela sabe o que é uma fantasia, né? O simbolismo que tem ali, né? Então, as mitologias, os livros clássicos, né? Elas têm ali toda uma simbologia, mas uma simbologia que aponta para algo mais elevado e que vai acrescentar intelectualmente e moralmente para as crianças. Porque aqueles personagens que são viciosos têm o vício muito bem marcado. E aqueles que são virtuosos também têm as virtudes muito bem marcadas. Então, é diferente, né? Não dá para comparar, por exemplo, um Ilíada, um Lusíadas, que eu também li para eles esse ano, com a coleção Na Casa na Árvore Mágica, né? É como, sei lá, não dá nem para comparar, né? É muito diferente. Isso mesmo. E o Nárnia, como a Alice falou, né? Ela tem toda uma simbologia cristã que dá para você utilizar até na catequese das crianças, né? Então, para algumas pessoas pode parecer exagerado esses pontos que eu coloquei. E isso foi o que eu lembrei, que foram aqueles que mais me marcaram. Mas eu tenho certeza que se pegar a coleção e for folhear, vocês vão encontrar outros pontos que também, né, não são bons. Então, a Masa, deixa eu tentar. Gente, minha tela tá ruim. Se a Masa estiver aí ainda e ela quiser refazer a pergunta dela, que eu não tô encontrando aqui, que aí eu tento ler. Se não, eu vou encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta sobre os pontos que eu coloquei, por favor, escrevam lá agora, porque se eu for rolar, às vezes eu derrubo a live. Eu vou deixar salvo assim, né? E é como eu disse desde o início, é a minha opinião, são os pontos que me desagradaram, né? E que eu acredito que para todo cristão, né, não vale a pena. Não vale a pena, não recomendo. Que bom! Que bom! Eu falo com sinceridade, eu não recomendo. Eu achei muito ruim. Eu vou deixar salvo assim, Rubiane, só se, por exemplo, só se der um erro no Instagram e não der certo mesmo, mas eu vou deixar salva, tá bom? Então, se não houver perguntas... Aí, os 4 primeiros não tem coisas assim muito, muito marcadas. Você fica assim, meio que, isso aqui não tá muito bom, mas, né? Mas também não é assim. Você fica meio que tateando. Mas tem essa questão de sair escondido, né? Tem muita coisa. Os 4 primeiros, eles são mais... Dá pra você ir relevando, mas conforme vai avançando, pra mim, vai piorando. Então, eu não leria nenhum. Isso, eu tentei, eu acho que no sebo também é algo que eu faria, né? Eu tentaria. Sam, não, surgindo algum assunto, surgindo algum tema assim que eu ache relevante, que eu acho importante pra vocês, eu venho e faço. Qual a obra? Essa é a coleção Na Casa na Árvore Mágica que eu estou falando, tá? É porque o tempo não dá, né, gente? Mas tem muitos livros bons, né? Eu vou deixar salva, tá, Kelly? Então, se vocês não tiverem perguntas, vou deixar vocês descansarem. A Maia também vai encerrar o dia, porque a semana tá só no meio. E aí, depois a gente conversa mais, tá bom, meninas? A Masa, eu não encontrei a pergunta dela, eu rolei aqui, mas eu quase derrubei a live. Acho que ela já deve ter saído. Mas eu vou colocar a caixinha também, se vocês ficarem com algumas perguntas e vocês quiserem fazer lá, aí eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Boa noite, meninas. Um bom descanso pra vocês. Até uma próxima. E a Maia diz, não compra. Não gostei. Pronto, acabou. Até mais. Boa noite.